Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores nomes da história do rock nacional, seus sucessos e polêmicas à frente da Legião Urbana e reconstituir como foram os últimos dias de Renato Russo. Exatamente, qual é o futuro da Legião Urbana? Eu não... Tá falando desse tipo de coisa. Eu não sei. Fala, noventistas! Aqui é o Noge. E bom, a história do Renato junto à Legião Urbana é uma mistura fascinante de sucesso, histeria e algumas polêmicas. Com a banda, ele lançou 8 álbuns de estúdio, sendo o último Uma Outra Estação, um disco póstumo. Além disso, a banda tem mais de 30 milhões de cópias vendidas e até hoje figura como uma das principais bandas brasileiras de rock de todos os tempos. Mais do que liderar essa grande banda de rock, Renato Russo se tornou o porta-voz de toda uma geração. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora. Autêntico e sem receio de se envolver em polêmicas, ele sempre fez questão de falar o que pensa nas poucas entrevistas que concedeu ao longo da carreira. Mas sabe, em São Paulo, então, de repente, tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhos, sabe, um bando de bicho enrustida, diga-se de passagem, porque, tipo assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém, homem que é homem não fica andando junto com homem. Sabe? Tipo assim, esses playboy que fica aqueles 10, assim, coçando o saco, e tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas. Quando subia no palco, o jeito tímido ia embora e Renato se tornava um gigante que carregava uma legião apaixonada de fãs. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Como sabemos, o sucesso avassalador da Legião foi interrompido cedo demais com a morte do Renato em decorrência da AIDS. Mas como foram os últimos dias do Renato Russo? E como ele teria contraído esse vírus que tirou a sua vida? Bom, para entender essa parte da história, a gente precisa conhecer um casal de amigos da vida real do Renato, que inclusive inspirou o hit Eduardo e Mônica. Eles foram os primeiros a saber da doença. Ela se chama Leonice Coimbra, casada com Fernando Coimbra, e foi num fatídico dia de 1990 em Brasília que o astro chega na casa deles chorando com o resultado do exame na mão, dizendo que estava com AIDS. Luzes! Eduardo e Mônica! E assim tá o casal Léo Coimbra e Fernando Coimbra hoje, os amigos de Renato que foram inspiração para Eduardo e Mônica. E aí, essa amiga do Renato, a Léo Coimbra, tem uma participação muito importante na história. Um ano antes, em 89, Renato decidiu passar um tempo na casa dela em Nova York. E foi exatamente nessa época que ele conheceu um americano chamado Robert Scott Hickman. Muitas informações sobre o Scott eu extraí dessa revista aqui, edição de janeiro de 95 da Marie Claire, onde o Renato Russo concedeu uma entrevista exclusiva. Renato conta que conheceu Robert por acaso em Nova York, onde ele era lixeiro e perambulava com uma mochila nas costas com um ar de coitadinho, palavras do Renato. Robert era usuário de drogas e vinha de uma família pobre, onde a mãe era alcoólatra e o pai era violento. Eles começaram a namorar e em 1990 Robert veio morar com o Renato no Rio de Janeiro. Eles viveram cerca de 2 anos juntos no apartamento do Renato, inclusive foi o Robert quem pintou as paredes desse AP. Acontece que o ex-namorado do Scott era HIV positivo e até hoje as pessoas discutem se o Renato começou a namorar com o Scott sabendo disso ou não. Muitas pessoas dizem que sim, outras que não. Essa informação é um pouco confusa. Fato é que o Renato Russo contraiu o vírus da AIDS depois que namorou com o Scott. A essa altura, Renato também lutava contra o vício no álcool e nas drogas. Juntos ali, eles tentaram um ajudar o outro, né? Um tentar livrar o outro dos vícios, chegaram a passar um tempo em clínicas de reabilitação e chegaram até a fazer terapia de casal quando as brigas se tornaram constantes. Com o relacionamento conturbado, eles decidiram se separar e o Scott voltou para os Estados Unidos. Nessa entrevista mesmo aqui da Marie Claire, Renato diz que o Scott foi o grande amor da sua vida e inclusive todas as canções do seu primeiro disco solo, o Stonewall Celebration, foram cantadas para ele. E isso nos leva a outra curiosidade sobre a música Vento no Litoral, um dos maiores sucessos da banda. Assim, Vento no Litoral é um dos nossos maiores hit singles. Vento no Litoral, 1 ano e meio depois, 2 anos depois do disco ter sido lançado, ainda estava sendo lembrada, né? A música foi escrita em homenagem ao Scott e é também uma música homoafetiva, como o próprio Renato conta no livro Letra, Música e Outras Conversas do Leone.
Tem algumas músicas que sou eu cantando pra um cara mesmo, mas eu escrevi de tal maneira que uma menina ouvindo a música pode achar que é um cara cantando pra ela. Um exemplo clássico disso é Vento no Litoral, que é uma música gay, de carteirinha, até com citação de cavalo marinho. Cavalo marinho é o único bicho cujo macho é que gesta o filho. Bom, Renato diz isso porque os cavalos marinhos são um dos raros animais onde os machos recebem os ovos, fertilizam e dão luz aos filhotes. Olha só o que eu achei, cavalos marinhos. Bom, nessa época, Renato ainda mantinha a doença em segredo e buscava a todo custo mudar seu estilo de vida, melhorando a sua alimentação e parando com o álcool e as drogas. Mas agora eu não tô bebendo mais, não tô mais usando droga, tô numa programação super legal, chamados 12 Passos, que eu recomendo para todos vocês, louquinhos que assistem MTV. 10 horas da manhã, você está com seus olhos, não é essa? Aham, né? Pois é, eu tô com 34 anos, essa época já passou, meu filho. Eu não quero ser mártir do rock and roll. Mesmo longe das drogas e também do álcool, com a doença, Renato parou de vez com os shows, que já eram escassos, e começou a aparecer cada vez menos em público. Sofrendo de uma forte depressão por conta da piora da doença, ele passou a perder bastante peso, se alimentando exclusivamente de um caldo verde feito pela Dona Penha, uma funcionária da sua casa. A Dona Penha faz um caldinho tão bom pra mim. Capricha, né? É bom porque eu ainda estou tendo problema pra digerir as coisas. Tive estomatite, esofagite, gastrite, tudo quanto é it. It, tudo, né? Apesar da saúde debilitada, Renato ainda ensaiava com a Legião Urbana e em 96, meses antes de falecer, gravou o melancólico disco A Tempestade, onde ele gravou a voz guia quase que numa tacada só e o resto da produção ele acabou acompanhando de casa. O teor do disco é muito triste, né? Muito triste. As letras, a música. Muito triste, muito difícil de ouvir, muito difícil de fazer aquele disco. E das coisas mais tristes é ver a voz do Renato debilitada e registrada daquele jeito. Renato sendo o cantor que sempre foi um grande cantor, um grande intérprete, né? Acho que você não percebeu, meu sorriso era sincero. Nessa época, o pai do Renato, o senhor Renato Manfredini, se mudou com o filho e a partir daí quase ninguém tinha mais acesso ao músico. A última grande entrevista foi concedida por jornalista Marcelo Frois. Nesse áudio que a gente vai ver agora, o jornalista liga para casa do Renato para confirmar o encontro e já dá para perceber a voz dele bem debilitada. Já peguei o single hoje lá na EMAI. Ah, que bom. Me deram, já escutei lá, achei super legal. Acho que já tá tocando em rádio, né? Já tá tocando em rádio, né? Tá começando. Legal. Então a gente conversa aí. Ok. Até já, um abraço. Tchau. Segundo as pessoas mais próximas ao cantor, nos últimos meses de vida ele resolveu abandonar de vez os remédios do tratamento da AIDS, o que deixou ainda mais frágil a sua saúde e passou a se alimentar basicamente só de água de coco e mais nada. Ele chegou a perder 20 quilos. E ele nos deixou em outubro por espontânea vontade. Ele decidiu parar de tomar o coquetel de AZT. Difícil. Bem difícil e muito triste. Em outubro daquele ano, 3 dias antes do falecimento do cantor, Dado Villa-Lobos, o guitarrista da banda, resolveu ir visitar o Renato e quando chegou lá ficou em choque. Ele descreveu esse dia no seu livro autobiográfico Memórias de um Legionário. À 1h da tarde, o guitarrista entrou na loja e foi direto para sua sala. Dado chorou trancado no banheiro do apartamento de Renato Russo quando viu o amigo pela última vez, 3 dias antes de sua morte. Ao lado de Rafael Borges, fez uma visita meteórica ao cantor, já muito abatido e com pouca capacidade para reconhecer as pessoas. Mas ele se lembrou do guitarrista e fez questão de se despedir com um adeus quando viu os dois indo embora. Nossa senhora, que história, cara. E foi no dia 11 de outubro de 1996 que Renato Russo faleceu enquanto dormia. A notícia chocou o Brasil inteiro, já que nem todo mundo sabia que o cantor tinha AIDS. Renato Russo passou os últimos dias ao lado do pai que mora em Brasília. Ele veio ao Rio preocupado com o estado de saúde do filho. O cantor passava por uma fase profundamente depressiva. Nas músicas do último disco, Renato Russo fala que sofria do que considerava o mal do século, a solidão. Um
gênio dessa magnitude não poderia ter escolhido um nome melhor para sua banda, Legião Urbana, já que até hoje, quase 27 anos depois da sua morte, ainda tem espalhado pelo país uma verdadeira legião de fãs, de meninos e meninas, de pais e filhos que atravessam gerações e até hoje enxergam nas suas músicas toda a sensibilidade de um poeta que jamais será esquecido e que nos ensinou que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É tão estranho, os bons morrem jovem, assim parece ser. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vídeos sobre música, sobre histórias dos artistas, dos últimos dias, dos maiores artistas da música brasileira, comenta aqui embaixo. Aliás, se você chegou até o final desse vídeo para eu saber que você assistiu tudo, comenta aqui embaixo, Renato Russo Vive. Hashtag Renato Russo Vive. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu!